Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um resumo sobre a história do Iluminismo. Mas afinal, o que foi o Iluminismo? Foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, sendo marcado pela valorização da razão e pela crítica ao absolutismo. Sim, esse movimento, que na verdade foi um movimento intelectual que defende a valorização da razão em detrimento da fé como forma de entender o mundo e os fenômenos da natureza. Defendeu o desenvolvimento científico e acreditava que este levaria ao progresso da humanidade e à formação de uma sociedade sem injustiças e sem tirania. O iluminismo surgiu no século XVIII, fazendo este ser conhecido como o século das luzes. Os iluministas eram contrários ao absolutismo e à concentração do poder real. Defendiam as liberdades individuais, eram críticos do mercantilismo e propunham o liberalismo enquanto alternativa econômica. Sim. O que foi de fato o iluminismo? Sim, como eu já disse antes, ele foi um movimento intelectual que surgiu no século XVIII. Por meio do iluminismo, combateu-se uma visão de mundo teocêntrica, estabelecida por influência do cristianismo, e ganhou espaço na sociedade o racionalismo científico. Os iluministas tinham a crença de que o racionalismo permitiria à humanidade encontrar o caminho do progresso e construir uma sociedade sem injustiças sociais e sem conflito. A influência do iluminismo sobre o século XVIII na Europa foi tão grande que ele recebeu o nome de século das luzes. Esse nome se explica porque o termo iluminismo remota à ideia de iluminação. Os iluministas defendiam eliminar as mentes de seu século, retirando-as da escuridão e da ignorância. A influência do iluminismo se estendeu por diversas áreas da sociedade, pois além da ciência, seus representantes propunham mudanças para áreas como a política, a religião, a cultura, a economia, o funcionamento da sociedade e etc. O iluminismo foi catalisador de inúmeras transformações na sociedade europeia a partir do século XVIII e foi resultado de uma renovação intelectual que estava em curso na Europa desde os séculos anteriores. Os iluministas eram profundamente críticos do absolutismo, considerando que essa forma de governo, na verdade, era uma tirania. Lembrando que o absolutismo foi uma forma de governo marcado pela concentração do poder no monarca. Além disso, os regimes absolutistas possuíam sociedades estamentais nas quais havia um grupo que gozava de inúmeros privilégios. Já o iluminismo também criticava o absolutismo, defendendo a necessidade de estabelecer limites ao poder real. Sim. Por isso, os iluministas também eram críticos profundos do poder da Igreja. Suas críticas iam no sentido de criticar o poder que a instituição possuía política e socialmente, pois ela tinha enorme influência e era muito rica e controlava a vida e a mente das pessoas. Eles eram defensores da liberdade de expressão, também para poder divulgar livremente suas convicções, sem que fossem vítimas da opressão e perseguição da Igreja, por exemplo. Além disso, eram críticos da falta de liberdade religiosa na Europa e dos conflitos causados por esse risco, por esse tipo de pensamento. Sim. Aí nós vamos conhecer quem eram os iluministas mais influentes, principalmente na França, e por isso uma parte expressiva dos principais nomes desse movimento intelectual é de lá. Entretanto, nem todos os grandes iluministas foram franceses. Aqui eu vou citar alguns dos principais: Denis Diderot, Jean La Ronde de Lambert, Immanuel Kant, Adam Smith, David Hume, Voltaire, Montesquieu,
Jean-Jacques Rousseau e René Descartes. Esses foram um dos nomes mais conhecidos aí do movimento iluminismo. As consequências do iluminismo. Os ideais iluministas influenciaram movimentos de luta pela liberdade em diferentes partes da Europa e também no continente americano. Na América, o iluminismo deu força para a defesa da liberdade contra o domínio e a exploração coloniais. A Revolução Americana é um grande exemplo, movimento inspirado pelos ideais iluministas. E aí, gostou de conhecer um pouco do resumo dessa história? Ainda não é inscrito em nosso canal? Então se inscreva e ative o sininho de notificação para que você possa estar por dentro desses e outros assuntos aqui do nosso canal. Tchau, tchau!